Fala galera, eu sou o Gustavo Falcão e você está no canal Design Oficina. Hoje a gente vai falar sobre tipos de MDF. Essa dúvida é muito comum, o pessoal vive me pedindo para falar de tipos de MDF, de compostos, de MDP, OSB, mas vamos por parte que esse vídeo é só sobre MDF. Então a gente vai falar uma variação aí de tipos legais que tem. Então se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo, toca no sininho e deixa um like nesse vídeo, beleza? Então vamos lá! Para a gente começar a falar de tipos de MDF, a gente vai separar pela parte interna do MDF, ou seja, a composição dele, da placa em si, e a parte de fora, né, que é o acabamento. Geralmente esse acabamento é um revestimento melanínico, mas segura aí que a gente já vai falar do acabamento externo. Vamos primeiro falar da parte de dentro. Bom, o MDF ele é feito de fibras, né, fibras do pinus e do eucalipto. E essas fibras são prensadas a quente no molde especial para deixar o MDF no formato que ele tem. Então a gente já pode começar a dizer aqui que existe o MDF básico, né, o MDF comum, que é o MDF padrão de forma geral. Por que eu estou falando dele? Porque tem variações de MDF, como por exemplo o MDF resistente à umidade. Algumas marcas chamam esse MDF resistente à umidade de Ultra, outros chamam de Plus, outros chamam de, sei lá, tem vários nomes. Naval também, que Naval, a gente sabe que MDF naval, MDF compensado, é uma forma geral da gente falar que o MDF é resistente à água. Mas dependendo da marca você vai achar nomes diferentes. O importante é saber se ele é resistente à água. É claro que você não vai poder pegar esse MDF e enfiar debaixo d'água e esperar que ele fique ali boiando e não aconteça nada. Não é isso. Ele tem uma resistência bem maior que o MDF comum. A gente sabe que o MDF comum, que eu acabei de falar, se pingar uma gotinha d'água, seja no topo ou na face dele, já era. Se o MDF estiver coberto com a resina melanínica, ele tem essa proteção já natural, né? Ele já tem essa proteção da resina. Mas se você pingar no topo do MDF, ou se o seu MDF for cru e pingar na face, já era, vai estourar esse MDF, vai inchar e ele já não serve mais para nada. Ele perde propriedades básicas e mais importantes que são da medida do MDF. Então ele vai engordar, ele vai inchar e não vai dar certo. Então por isso que existe esse MDF resistente à água. É um dos mais usados além do comum. Esse MDF resistente à umidade, ele vai ser usado em tanto áreas que possam pegar água, né, que possam respingar água ou molhar, como ambientes também que tem a umidade relativa do ar mais alta. Então dentro de casa, por exemplo, é interessante a gente usar esse MDF tanto na cozinha quanto no banheiro ou numa área de lavanderia. Outras situações onde ele pode ser usado é em casa de praia, ou em restaurante, academia, em ambientes que são mais úmidos e precisam ser lavados o tempo todo. Fazendo essa pesquisa aqui, eu descobri mais alguns tipos de MDF. Esses tipos eu encontrei de uma marca específica, que é a Gemad. E o próximo tipo de MDF que eu queria mostrar aqui para vocês é o MDF resistente ao fogo, que é o MDF que a composição interna dele recebe um tratamento para retardar o efeito do fogo. É claro que ele não vai ser completamente, né, resistente. Se você botar um maçarico nele, ele vai ficar inteiro. Não é isso. Mas ele vai ter uma dificuldade de pegar fogo. Ele tem componentes químicos que retardam o fogo. Então, para algumas áreas onde essa preocupação é latente, né, é importante você considerar esse tipo de MDF sim, tá? Ele parece ser bem legal para isso. Mas também nunca usei, nunca peguei na mão para ver, mas parece uma coisa bem legal, né? É mais um tipo aí de MDF. E o próximo tipo é um pouco estranho até, mas é o MDF com resistência nuclear. Bom, ele não diz aqui no site o que exatamente que é resistência nuclear. Ele só diz que é um MDF mais robusto, feito a partir de componentes especiais que deixam ele mais resistente. E ele diz também que ele é indicado para todos os tipos de móvel, já que esse MDF aumenta a resistência e a vida útil do móvel, né? Então ele indica realmente para todos os tipos de móvel. Também nunca vi, nunca usei, mas parece uma coisa diferente, né? Eu não sei qual é o preço, não sei se justifica, mas tá aí de curiosidade esses tipos. Então a gente tem o comum, né? O padrão, que eu chamo de sem frescura. A gente tem o MDF resistente à água, a gente tem o MDF retardante de fogo e a gente tem esse último com resistência nuclear, que parece ser um super resistente, né? Então agora vamos falar da parte externa do MDF. Bom, a gente tem o MDF cru, que é o que vem sem revestimento nenhum. Você pode trabalhar ele cru, ou então você pode selar ou passar verniz, o que não é nada comum você tratar o próprio MDF para usar, porque a cara do MDF cru, ela não traz uma cara de acabamento, ela não tem uma cara muito profissional, digamos assim. Então é uma coisa super incomum você pegar o MDF cru e dar um acabamento nele. Geralmente, o que você faz com o MDF cru? Você bota em locais que vão ficar escondidos, como por exemplo uma gaveta, que vai ter o fundo dela para baixo.
a gente usa um MDF que só é revestido em cima. Embaixo a gente não precisa revestir. Do mesmo jeito vai no fundo de armário. Mas como a gente já falou aqui, quando o MDF é cru, ele fica mais exposto à água, né? Ele fica muito mais exposto à umidade, então ele fica bem menos resistente. Você pode sim dar uma tratada, passar uma seladora, só para não precisar gastar mais, né, com esse MDF. Então passa uma seladora rápida e bola para frente nessas situações que eu citei. A gente pode também ter a intenção de aplicar uma fórmica, ou aplicar uma folha de PET, ou uma folha de madeira, que são diversos acabamentos que a gente tem aí. E não necessariamente a gente tem que comprar um MDF que é amadeirado, que tem essa resina melanínica. A gente pode optar por comprar ele cru e fazer isso, dependendo da demanda do projeto. Ou até se o projeto vai ter uma cor que não tem em MDF, ou não tem na fórmica, você precisa pintar. Esse é o caso de comprar um MDF cru, mas você vai ter que fazer uma super preparação com massa e tudo mais, beleza? Agora vamos entrar nesse MDF que tem esse revestimento na resina melanínica. Bom, a gente conhece, o mais comum é o MDF amadeirado. Existem milhões de variações, milhões não, mas muitas variações de madeiras, né? Não são, nem todas elas imitam a madeira real. Algumas são umas madeiras meio que criadas, assim, eles mudam tom, ele bota uma coisa meio rústica enfim, recebem um nome determinado pela marca. Então, existe uma diversidade muito grande, né, desses MDFs amadeirados. Cada marca tem uns tipos, né? Existem alguns que se repetem, que são mais comuns, é claro, mas no catálogo de cada marca você vai ver variações específicas de cada um. Inclusive, a textura deles vai variar de cada marca e de cada linha também. Tem algumas linhas que são mais prêmios, você consegue sentir mais a textura, você tem mais cores, né, umas texturas mais especiais que não tem em todas as linhas e, consequentemente, são mais caras sim, beleza? Então você tem essa variação grande de MDF amadeirado, mas não é só isso. Você tem também MDF imitando vários tipos de coisa, como por exemplo tipos de metal, tipos de tecido, tipo de pedra. É bem legal você ter essa variedade toda, porque você pode querer um móvel que não necessariamente tem a cara de madeira, e sim que você queira dar um estilo diferente, né? E botar uma coisa, por exemplo, com um tom de bronze, ou botar uma coisa que siga mais por um linho, né? Um tecido. Então você tem toda essa diversidade nos tipos de MDF revestidos de resina melanínica. Eu tô aqui com alguns catálogos, esses catálogos que são da loja Léo Madeiras, e eles têm aqui embaixo, ó, cada um a sua marca, ó, Eucatex, esse aqui é da Arauco, esse aqui da Duratex, e são catálogos bem legais. Deixa eu abrir aqui alguns para vocês darem uma olhada. Eles já arrumam mais ou menos com algumas composições. Aqui você vê que ele bota duas cores e um amadeirado, eles têm essa coisa meio espelhada, então desculpa aí pelo reflexo. Tem esse vermelho, um preto, um outro amadeirado. Esse catálogo não está atualizado, pelo contrário, ele é até antigo, mas dá para vocês terem algumas ideias. Ó, tem várias cores, isso aqui é tudo liso, um liso espelhado, não é texturizado não. Esse aqui também já é um amadeirado mais liso, esse aqui já é um amadeirado mais fosco e texturizado. Então tem essa variação gigantesca de cores e de texturas. Aqui, ó, como eu falei para vocês, não sei se vai dar pra ver, a gente já viu uma coisa que tem um quadriculado, que não é um MDF, é um padrão, desculpa, não é um amadeirado, né? É um padrão qualquer que a marca criou aí. A gente tem mais um pouco aqui, ó, cores bem vivas, mais alguns padrões. Por exemplo, esse padrão aqui de madeira deve ter, ó, rústico. Então não é uma madeira específica, talvez eles tenham pego algum padrão de madeira envelhecido, né, escurecido, para dar esse tom mais rústico. E aqui mais um tipo aí que não é nenhuma madeira, mas parece um negócio meio um raiado, né, com os veios. Vamos ver alguns outros aqui, para ver se tem mais coisa para mostrar para vocês. Aqui, ó, mais alguns padrões. Aqui, ó, a gente tem uma variação bem interessante de tipos e texturas, ó. Aqui também, ó, eu gosto bastante desse, me lembra um linho, né? Não é exatamente o linho, mas um linho mais aberto, assim, ó. Na verdade, enfim, tem outros aqui, acho que esse é mais o linho, sei lá, mas são tipos de tecido, né? Olha que legal. A gente tem também esse ébano aqui que faz bastante sucesso. É bem carinho, mas é muito bom também, muito legal. Ó, tem uma variedade boa aqui, ó. Esse aqui você vê que já pega mais um cobre, ó, cobre cortem. Bem interessante também, né? E vamos aqui para o nosso último. A gente tem algumas cores aqui bem maneiras, bem interessantes. Aqui mais alguns padrões amadeirados. Aqui uma coisa que varia, né? Ele faz um quadriculado diferente. Mais algumas texturas de branco, né? Alguns raiados aqui no branco.
E aqui um pouquinho mais de amadeirado para vocês verem. Aqui ele já faz uma simulação de combinação, é bem interessante também. Dá pra gente ter algumas ideias aqui, é bem legal. Aqui ó, um padrão já mais de pedra, entendeu? Ele já pega uma coisa, parece uma pedra mesmo. E fica bem natural, gente, até a textura disso é muito legal.